Goleiro Bruno vai voltar para a cadeia? A liberdade que durou apenas 4 dias. Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. Tem notícias que a gente recebe e precisa parar tudo para processar. Essa é uma delas. O goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, menos o mesmo que foi capa de jornal no Brasil inteiro por anos, o mesmo que caiu do topo absoluto do futebol brasileiro para uma das histórias mais sombrias da nossa justiça, teve a sua liberdade condicional revogada pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. E não foi por pouca coisa. A decisão, assinada pelo juiz Rafael Estrela Nóbrega, determinou a expedição de um mandado de prisão com validade de nada menos que 16 anos. Isso significa que Bruno poderá ser preso a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil, até 2042. Mas o que choca não é só a decisão em si, é o motivo que levou a ela. Bruno havia acabado de formalizar, em fevereiro de 2026, o benefício do livramento condicional, o último estágio antes de ser considerado completamente livre. Uma conquista que muitos achavam que jamais viria, após anos de polêmica judicial, tentativas frustradas e idas e vindas no sistema penitenciário. Era a chance de recomeçar. Era a porta aberta. E o que ele fez com essa porta? A escancarou para sair do estado sem pedir autorização à justiça. 4 dias. Apenas 4 dias após a formalização do benefício, Bruno estava no Acre. Para quem acompanha o caso desde o início, esse capítulo soa quase inverossímil, como alguém que passou anos preso, que brigou na justiça por cada milímetro de liberdade, que viu o filho crescer longe, que tentou reconstruir uma carreira com o mundo inteiro de olho. Como essa pessoa simplesmente ignora a regra mais básica do livramento condicional? A resposta pode estar numa mistura de imprudência, excesso de confiança ou, pior, descaso com a gravidade da situação que ainda carrega nas costas. E agora, o Brasil inteiro está de olhos abertos para o desfecho. O jogo no Acre e a armadilha que ele mesmo montou. A história que levou à revogação do livramento de Bruno é tão surreal que parece roteiro de série. Em 15 de fevereiro de 2026, menos 4 dias depois de formalizar o livramento condicional, Bruno embarcou para o estado do Acre, sem pedir autorização, sem comunicar à Vara de Execuções Penais, sem cumprir a condição mais elementar que a justiça impôs, a proibição de se ausentar do estado do Rio de Janeiro sem autorização prévia do juízo da execução penal. Uma regra simples, direta, sem margem para interpretação. E ele descumpriu com uma naturalidade que assombra qualquer observador. E não foi uma viagem discreta. No dia 19 de fevereiro, Bruno estava entre os titulares do Vasco do Acre numa partida da Copa do Brasil contra o Velo Clube. Defendeu 2 cobranças de pênalti, o que mostra que estava lá para jogar, para trabalhar, para aparecer. O time acabou sendo eliminado, mas isso já era irrelevante diante do que a presença dele naquele jogo representava juridicamente. Uma violação explícita e documentada das condições do livramento condicional. Em outras palavras, Bruno cavou com as próprias mãos o buraco no qual caiu. O juiz Rafael Estrela Nóbrega foi cirúrgico em seu despacho. Segundo a decisão, Bruno estava ciente de todas as condições impostas para o benefício e não poderia alegar desconhecimento. As palavras do magistrado não deixaram margem para dúvida. O apenado é quem deve se adequar às regras de cumprimento da pena, e não o contrário. O Ministério Público do Rio de Janeiro, ao tomar conhecimento da situação, pediu que Bruno retornasse ao regime fechado. A Justiça acatou parcialmente, determinou o regime semiaberto e expediu o mandado de prisão. O ex-goleiro, que chegou a defender a seleção brasileira e foi ídolo do Flamengo, agora tem um mandado de prisão válido por 16 anos pendurado sobre sua cabeça. O histórico que ninguém podemos ignorar. Para entender o peso desta decisão, é preciso voltar no tempo. Bruno Fernandes era, no início dos anos 2010, um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro. Com a camisa do Flamengo, chegou a ser convocado para a seleção brasileira.
Era ídolo de uma das maiores torcidas do país e vivia o auge de uma carreira que parecia só ter subida. E então veio o colapso. Em 2010, a modelo Elisa Samúdio desapareceu. Ela havia tido um filho com Bruno. Bruninho Samúdio, hoje goleiro das categorias de base do Botafogo, e estava em conflito com o então jogador sobre o reconhecimento da paternidade. O caso tomou proporções nacionais quando ficou claro que Elisa havia sido assassinada. Em 2013, Bruno foi preso e condenado a 23 anos e 1 mês de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, lesão corporal e ocultação de cadáver. O corpo de Elisa nunca foi encontrado, menos até hoje. Após anos no sistema penitenciário, Bruno progrediu ao regime semiaberto em 2019 e tentou retomar a carreira no futebol, passando por clubes pequenos sem nunca recuperar o prestígio de antes. Em janeiro de 2023, a Justiça concedeu o benefício do livramento condicional menos, mas Bruno não assinou o termo de cerimônia, não foi localizado nos endereços informados e o benefício ficou em suspenso por mais de 3 anos. Somente em fevereiro de 2026, o livramento foi finalmente formalizado. Era, em teoria, o início do capítulo final de uma das histórias mais trágicas e controversas do esporte brasileiro. Mas Bruno, que tinha tudo para encerrar esse ciclo com dignidade e reconstruir minimamente sua imagem, decidiu de forma inexplicável descumprir as regras logo de saída. Seu último clube antes da decisão judicial, o Capixaba Esporte Clube, havia rescindido o contrato. Ele foi ao Acre, jogou, se expôs e agora responde às consequências. O filho que ele teve com Elisa, Bruninho, cresce e constrói sua carreira longe do pai, enquanto a mãe jamais teve um enterro digno. O que acontece agora e o que isso diz sobre a justiça? Com o mandado de prisão expedido, Bruno Fernandes está tecnicamente foragido, ou, no mínimo, obrigado a se apresentar ao sistema penitenciário para cumprir a pena em regime semiaberto. O regime semiaberto, diferente do que muitos imaginam, não é sinônimo de liberdade. O detento pernoita na prisão, pode trabalhar fora durante o dia mediante autorização judicial e está sujeito à fiscalização contínua. Para alguém que estava a um passo de ser completamente livre, é uma regressão brutal, e o mandado de 16 anos significa que esse estado de alerta jurídico sobre sua pessoa permanece ativo por mais de 1 década e meia. A decisão gerou uma onda de reações. Parte da opinião pública vê a revogação como um ato de justiça legítimo, menos, afinal, as regras existem. Bruno as conhecia e as descumpriu de forma deliberada e documentada. Outra parte se questiona sobre o funcionamento do sistema como um todo. Por que levou mais de 3 anos para o livramento de 2023 ser formalizado? Por que Bruno não foi localizado nos endereços que informou a Justiça? Essas são perguntas que revelam as fraturas do sistema de execução penal brasileiro. Menos, mas que, no fim das contas, não isentam o ex-goleiro de responsabilidade pelas suas escolhas. O que este caso ensina, mais uma vez, é que a justiça, menos com toda a sua morosidade, com todas as suas contradições, não esquece. O corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado. A família dela carrega uma ferida que não tem cicatriz possível. E Bruno, que chegou ao ponto mais próximo da liberdade que jamais esteve desde 2013, abriu mão dessa chance com uma viagem de avião e uma partida de futebol no Acre. Agora, o Brasil aguarda para saber quando e onde ele será localizado. E o mandado de prisão de 16 anos garante que essa história ainda tem muito capítulo pela frente. Elisa merecia justiça. Pelo menos isso. Parece, o sistema ainda tenta entregar. Antes de você fechar esse vídeo, para um segundo. Isso é importante. Você está perdendo casos como esse todos os dias sem saber. O Brasil é um país onde decisões judiciais bombásticas, reviravolta em crimes famosos e histórias que mudam tudo saem a qualquer hora, menos dia e noite. Cada vez que você não está inscrito aqui,
há uma chance real de você ficar horas, dias ou semanas desatualizado sobre casos que todo mundo está discutindo, e a sensação de não saber do que as pessoas falam ao redor não é agradável. Se inscreva para se atualizar sempre.